seguida, chamamos o discente Ailton Hugo Figueiredo Silva para apresentar o seu artigo intitulado Bate Forte o Tambor, Galera! O impacto da propaganda pública voltada para a valorização da cultura e turismo manauara no Rock in Rio 2017. Então, senhor Ailton, por favor, se apresente. Estamos aqui à sua escuta. Então, boa noite a todos. Boa noite, professores da banca. Então, o tema do meu trabalho hoje um artigo sobre o impacto da propaganda pública voltada para a valorização da cultura e turismo manauara no Rock in Rio 2017. Eu coloquei esse Bate Forte Tambor, Galera, porque fez parte da propaganda pública no qual a Prefeitura de Manaus, né, aqui representada pela Manaus CUT, fez, né, para valorizar esses dois setores. O objetivo do meu trabalho, o objetivo geral, foi avaliar o uso da propaganda pública pela administração pública municipal e como que a prefeitura, ela, né, aqui representada pela Manaus CUT, como que a Manaus CUT ela vê a propaganda pública como um meio de atrativo para que isso gere uma valorização e também uma conscientização para a cultura e o turismo aqui da nossa região. Não só para as pessoas que moram aqui em Manaus, como também para turistas do Brasil e também do mundo. Esse objetivo está ancorado em 4 objetivos específicos. O primeiro é analisar o estudo de caso em si. O segundo é identificar o método usado na campanha, na propaganda. E terceiro e o quarto é demonstrar os impactos não só na gestão municipal, mas também pela perspectiva da população que teve contato com essa campanha e como que ela percebe os esforços da prefeitura para fazer crescer esses dois setores. Como introdução, é importante destacar aqui que a administração pública ela já faz uso da propaganda já faz há muito tempo, né? Claro que desde os primórdios da antiguidade a propaganda era usada para fins de venda, né? Mas com o passar dos anos, com o passar das décadas, a gestão pública ela percebeu que o uso da propaganda pública ela é uma forte ferramenta como uma garantia de um posicionamento mais benéfico, né, perante a sociedade. É um meio também que faz com que a população também participe, né, faça parte de ações públicas, dê opiniões, faça sua contribuição como cidadão, e também, né, como outros fins, tipo, para alavancar setores econômicos, influenciar também questões socioculturais e entre outros fatores. No caso da propaganda pública no setor de cultura e turismo, é importante salientar porque são setores que eles dependem de uma degustação. Eles dependem de algo para que as pessoas se sintam motivadas a realmente entender a cultura de uma região e frequentar aquele lugar. O próprio Ministério do Turismo ele fala que é um papel crucial da administração pública direcionar esforços para realizar campanhas, realizar ações, projetos, e que eles sejam mostrados para o público como forma não só de conscientizar para valorizar e motivar o público a frequentar esses locais, mas também como uma forma de fomento, né, como uma forma de criar uma cesta de consumo para a população do país e as pessoas conhecerem a riqueza da região. Um referencial teórico assim, não afastando muito da administração pública, mas para esclarecer um pouco os seus conceitos, é importante deixar claro aqui 2 conceitos de publicidade e propaganda. Quando a gente fala de publicidade, a gente está falando sobre algo que é público. A gente está falando que é o quê? É deixar, fazer conhecer algo para alguém sobre alguma coisa que foi feita. Né, tornar público, tornar conhecido. E quando a gente fala de propaganda, a gente fala um pouco mais de um conceito mais politizado, porque ele está falando de propagar, ele está falando de difundir, né, de difusão, de propagar um conceito, uma ideia, um princípio. Mas é importante comentar que em determinadas situações, esses 2 conceitos eles podem se correlacionar e eles podem se convergir, eles podem interagir. E um exemplo desse caso, um exemplo disso é justamente o estudo de caso aqui em questão, porque além dessa propaganda pública mostrar os feitos que a Manaus CUT ela realizou
para valorizar a cultura e o turismo daqui de Manaus, ela também foi usada como forma de conscientizar e de valorizar e de fomentar a cultura e turismo. Então, desse modo, elas podem se entrelaçar. No histórico da propaganda pública, a gente pode saber que o uso dela, ela data desde a década de 40, especificamente lá, né, no ano de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi quando regimes políticos eles usavam propaganda para fazer algumas mensagens autoritárias, algumas mensagens conservadoras, mediante a situação que as pessoas viviam naquela época, que era uma situação de guerra. Mas, com o passar do tempo, esse conceito foi se expandindo para outros significados. O primeiro dele foi de marketing político, que o primeiro conhecido foi pelo general Eisenhower, que foi um general norte-americano que estava concorrendo à eleição nos Estados Unidos, e só que ele concentrava a propaganda pública justamente com o fim de marketing político. Ele não fazia para alguma ação, ele não fazia para algum projeto, e nenhum outro agente público usava para esse fim, a não ser para marketing político. Com o passar dos anos, isso acabou sendo evoluindo e gestões públicas, administrações públicas posteriores viram que isso seria uma ferramenta muito importante para tornar pública ou tornar conhecido o que eles estavam fazendo em prol da população. No caso do Brasil, isso foi muito interessante, porque em virtude do uso desse crescimento, ela sofreu impacto em duas leis e um decreto. Primeiro foi a lei de licitações, que é a lei número 8.666/93, que ela fala justamente sobre a norma com relação à licitação. Quando uma gestão pública, uma administração pública, ela quer fazer uma propaganda pública, normalmente ela contrata uma agência de publicidade. E a agência de publicidade precisa se enquadrar nas normas que essa lei ela se encaixa. Porém, nesse período, a lei de licitação ela era muito generalizada. Ela poderia envolver diversos setores. E no caso de quando a gente fala sobre publicidade e propaganda, o processo dela é um pouquinho mais específico, porque, embora seja como um serviço como qualquer outro, ela tem algumas particularidades que dependem de uma atenção um pouquinho maior. Em virtude disso, foi criada uma lei, né, que é a lei número 12.232/2010, que ela é considerada um marco publicitário perante a administração pública, que é justamente uma lei que fala onde que as agências elas precisam apresentar os documentos para participar desse processo licitatório. Não só os documentos, mas elas precisam apresentar um raciocínio básico pelo qual ela vai atingir os desejos de uma organização pública, qual vai ser a estratégia o órgão público deseja que a agência seja atingida, como a campanha vai ser executada, vai ser elaborada e quais vão ser os resultados disso. Em seguida, foi estabelecido o decreto de 6.555/2008, que ele fala sobre os tipos de publicidade. Existem 4. Então, existe a publicidade institucional, que é justamente a prestação de contas, que é o que faz valer o princípio da publicidade, da administração pública. A de utilidade pública, que é relacionada ao interesse social. A mercadológica, que é justamente relacionada à venda, né, a algo de troca, algo para venda de bem ou serviço. E uma publicidade legal, que está relacionada à prescrição, a um alerta, um aviso, um memorando. Isso, claro, vai gerar proximidade com a população. E eu não posso deixar de falar com relação a Manaus CUT, que ela realmente vem utilizando a propaganda pública como uma ferramenta eficaz para fazer valer os projetos que ela está fazendo. É interessante destacar que quando a gente fala de Manaus CUT, até 2013 ela tomava conta somente do setor de cultura. Mas depois de 2013, quando o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, ele, por uma iniciativa dele mesmo, ele determinou que o órgão participasse do PAEC, digital do PAEC, que é o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, para que o setor de turismo fosse de responsabilidade da Manaus CUT. O órgão ele ganhou, né, esse processo, e desde então ele começou a trabalhar esses dois setores. Procedimentos metodológicos. Então, essa pesquisa, a pesquisa feita, ela se concentrou em uma pesquisa exploratória e foi dividida em duas partes. A primeira foi uma pesquisa documental. Essa pesquisa documental ela ficou concentrada em conseguir e estudar
e avaliar também materiais disponibilizados pela imprensa sobre a campanha, sobre propaganda pública, portais de notícias que veicularam as notícias, notas divulgadas pelo Diário Oficial da União, justamente sobre o contrato licitatório da agência que ganhou o processo para realizar a propaganda pública, e como que a divisão de articulação do órgão, ele traçou meios, juntamente com a diretoria do Festival Rock in Rio e também com a agência, para que essa campanha tivesse efeito e gerasse resultado positivo. E segundo, foram as entrevistas. A princípio seriam 5 pessoas, 2 são profissionais de propaganda que trabalham na agência, que realizaram essa campanha, essa propaganda pública. Outras 2 pessoas foram as pessoas que tiveram contato com a campanha totalmente idôneas, são pessoas comuns, e elas transmitiram seus pontos de vista. E a 5ª pessoa seria a chefe de divisão de articulação da Manaus Cult, que esteve diretamente ligada a esse projeto. Mas devido à pandemia, tive muitos percalços para conversar com ela. O órgão, infelizmente, acabou complicando essa via, e infelizmente ela não pôde participar, mas seria de grande valia. A descrição do projeto de estudo. O projeto, a campanha, ela foi definida em 3 partes, dividida em 3 partes para melhor entendimento. Primeiro, o posicionamento, a ideia e a execução. O posicionamento que a Manaus Cult queria ter com essa propaganda, ela queria, primeiro, alavancar o setor de cultura e turismo. Manaus já é considerado um polo forte no Brasil relacionado a turismo e cultura. Isso aumentou ainda mais depois da Copa de 2014, porque, segundo dados da própria organização, 92,6% das pessoas que visitaram aqui o Brasil e que, querendo ou não, puderam visitar Manaus, eles optaram em querer visitar a cidade pela primeira vez, se caso não fosse para Manaus, ou iriam voltar. Segundo, é um resgate histórico. Então, a gestão da Prefeitura de Manaus, ela queria trazer essa preocupação com o resgate histórico, fazer com que as pessoas, não só daqui de Manaus, mas também de fora, entendessem que a cidade ela tem um valor histórico, ela traz uma influência bastante interessante, não só para a história daqui do nosso estado, da nossa região, mas também para o país, e que seria muito importante mostrar isso. E terceiro foi a representatividade ambiental. Nesse caso da representatividade ambiental, não foi exposto aqui, mas é legal destacar que parte da campanha também envolveu a entrega de mudas. Então, a Manaus Cult fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para entregar mudas no evento que foi a Amazônia Live, que foi a implantação de um palco, de um show, feito no Rio Negro, e que artistas nacionais e regionais, inclusive a Beth Sangalo tocou lá, foram chamadas e serviram eles trabalharam como método de conscientização pelo método de ajudar o meio ambiente. Então, teve sentido isso daí. A ideia envolvia a parceria público-privada justamente com a diretoria do festival, que iria ceder um local para montar um stand promocional, para fazer um projeto de imersão para o público que frequentasse lá. Um VT publicitário que seria veiculado não só aqui em Manaus, mas também lá durante os 7 dias do evento, e stand promocional em si. Aqui eu queria só mostrar um pouquinho de como que foi a campanha. Então, infelizmente não posso mostrar o vídeo inteiro, mas houve todo um cuidado que a Prefeitura de Manaus, a Manaus Cult, teve em mostrar todos esses pontos. Primeiro que teve o Zezinho Correia, por que o nome Bate Forte o Tambor? Porque nesse ano de 2017, a banda Carrapicho iria completar 20 anos, então a Prefeitura achou interessante, a Manaus Cult achou interessante chamar ele, juntamente com uma banda de rock que foi convidada pelo festival para tocar lá no palco montado por eles, a Orquestra Filarmônica e Índios da Reserva Aimiria Troiri para tocar dentro do Teatro Amazonas. Esse foi o VT publicitário, né, feito pela agência, coordenada pela Prefeitura de Manaus, aqui em nome da Manaus Cult. Aqui foi o stand que ela montou. Então, durante os 7 dias, ele foi coordenado pelo senhor Bernardo Monteiro de Paula, que na época era o diretor da Manaus Cult, juntamente com o prefeito, Arthur Vigílio, e sua esposa. Dentro desse stand, as pessoas poderiam entrar em contato com artistas aqui da região, poderiam fazer qualquer tipo de atividade que envolvesse o contexto Manaus, e que isso gerasse uma atração, uma motivação para que elas viessem visitar a nossa cidade. E resultado e análise dos dados. A Manaus Cult, o que foi percebido foi que ela, primeiro,
Manaus apresenta um suporte muito forte para receber os visitantes que vêm para a nossa cidade. Quando fala de suporte, ele fala de suporte de visitações, de preparo para organizar espaços para receber essas pessoas, como os monumentos históricos, espaços representativos como o Teatro Amazonas, como o Palácio da Justiça, os pontos turísticos da região. Então, a Manaus Cult percebeu que Manaus já tem essa atratividade, que, mais do que tudo, usar propaganda pública para mostrar isso, gera um resultado muito positivo. Segundo foi o preparo. Esse preparo foi mais um ato de reflexão, pois quanto mais a gestão municipal ela mostra isso, mais a gestão municipal precisa se preparar para atender esses visitantes. Pode ser para guias turísticos, pode ser para infraestrutura na cidade, pode ser para transporte coletivo, pode ser para qualquer coisa que vai impactar de forma positiva a perspectiva do turista quando chega aqui. E terceira, a diversidade. Ela também mostrou que Manaus ela não só concentra essa diversidade de pontos turísticos, mas também pontos para se divertir, como o caso de bar, restaurante, eventos culturais, como é o caso do Passo a Passo, que também foi algo influenciado por conta dessa campanha. 5 minutos. No caso da gestão em cultura e turismo, houve sim um impacto positivo. Por quê? Porque desde lá outros projetos também sofreram uma influência positiva para isso. O Passo a Passo foi reformas de espaços turísticos também foram influenciadas por conta do resultado positivo que essa propaganda pública também apresentou, e também por conta da resposta positiva ao setor. Durante o evento, para falar especificamente, houve lotação máxima, né, de 50 mil pessoas, que era a capacidade máxima, durante os 7 dias de evento, e segundo os dados apresentados para a Manaus Cult. Aqui houve um acréscimo de 3,32% de turistas na capital. Nesse caso, esse acréscimo não foi somente em decorrência dessa propaganda pública. Porém, em conversa com a Manaus Cult, e de acordo com a pesquisa realizada, eles destacam fortemente que essa propaganda teve uma forte influência para conseguir esse percentual. Essa análise é de 2018. Mas eles contam com o final, né, contam com o ano de 2017 até o primeiro semestre de 2018. Por parte das entrevistas, as pessoas elas puderam comentar 4 pontos que foram interessantes para análise. A primeira foi a amostragem das ações. Os entrevistados eles falaram que a gestão municipal tem se preocupado, a gestão municipal de uns tempos para cá tem se preocupado muito em mostrar os projetos que ela tem feito aqui na cidade, especialmente por conta de maior número de turistas vindo aqui para a região. O que a prefeitura tem feito, o que a Manaus Cult tem feito para fazer com que esses locais, capacitação profissional de pessoas que trabalham com turismo, com cultura, né, como que a cidade recebe, como que ela é bem vista ao mundo afora, ela pode gerar uma influência positiva. E mostrar isso realmente tem feito tem gerado uma perspectiva muito forte, uma relevância muito forte na mente das pessoas. A participação pública é porque, como essa campanha ela foi muito bem divulgada, especialmente nas redes sociais, as pessoas tiveram maior poder de opinião, maior participação em poder comentar se elas gostaram ou não, em propor ideias, em parabenizar, é claro, também criticar, mas também, especialmente, de querer propor sugestões e melhorias que a própria Manaus Cult ela considerou importante acatar para projetos futuros. A terceira foi inovação na gestão. As pessoas comentaram na entrevista de que não foi algo inovador, que mostra que a Prefeitura de Manaus ela tem buscou métodos inovadores para que o setor ele se modernizasse, ele se reformulasse para algo moderno, para algo para os nossos dias, algo atual. Né? Quanto mais o tempo passa, as pessoas elas comentaram que novas estratégias precisariam ser adotadas para mostrar não só algo que é comum aqui na região. Elas falaram muito sobre que quando se fala de Manaus mundo afora, entende muito que é só índio, que é só mata, que é só rio,
que também é isso, mas Manaus tem muito mais a oferecer, tem muito mais a acrescentar e que pode fazer com que muito mais pessoas investam nessa cidade. Porém, um ponto significativo que eles comentaram foi que, infelizmente, ainda há desconfiança. Essa desconfiança vem muito por parte de quanto que a gestão municipal, a Prefeitura de Manaus, ela gasta para realizar esses tipos de propaganda, né? Questões envolvendo transparência. Alguns dos entrevistados comentaram que, embora ações como essa sejam inteligentes, sejam criativas, mas ainda assim dá sentido que a gestão municipal não é transparente nessas ações, devido a alguns fatores, como corrupção, históricos de desvio de verba pública, e entre outros casos que elas comentaram porque tiveram contato na TV, na internet, em rádio, etc. E, por último, o princípio da publicidade. Ao comentar, né, durante as entrevistas junto com ela, porque foram entrevistas semi-estruturadas com perguntas abertas, elas ficaram mais à vontade em comentar sobre isso. Algumas delas têm conhecimento sobre o princípio da administração pública, o princípio da publicidade, e elas comentaram que se a prefeitura ela se esforça para mostrar isso, né, é porque elas querem fazer valer esse princípio, e que cabe o cidadão entender seu papel de fiscalizar, de conhecer plataformas, conhecer os meios onde a prefeitura ela vai querer mostrar. Um exemplo disso é o portal da transparência, mas também as redes sociais da Prefeitura de Manaus, a própria Manaus Cult, que mostrou esse vídeo, mostrou as peças e o contato, entre outros meios. Considerações finais. Embora a desconfiança tenha sido algo muito comentado, mas na maior parte das respostas advindas nas entrevistas, todos eles demonstraram uma confiabilidade das iniciativas da gestão municipal. Todos eles comentaram que eles confiam que há um esforço significativo para a gestão da Prefeitura de Manaus, da Manaus Cult, em fazer valer essas coisas para um lado positivo. Houve realmente um impacto positivo no setor de cultura e turismo e que tende a crescer. Isso demonstra que realmente há um interesse em fazer crescer esse setor. Infelizmente, também nas entrevistas foi sentido o impacto da pandemia. Claro, todos os setores sentiram, mas levando em consideração o setor de cultura e turismo, a própria Manaus Cult percebeu que, por meio de iniciativas como foi feito essa no Rock in Rio, é muito importante fazer com que elas comecem de dentro para fora. Né? Se começar a valorização da cultura e do turismo aqui, entre os manauaras, é mais fácil de fazer com que isso seja repercutido de forma positiva em outros lugares no Brasil e no mundo. E terceiro, não menos importante, mas porque ficou bem evidente, e como sugestão de estudo, entender um pouco sobre a desconfiança generalizada. Por que as pessoas estão tão desconfiadas em relação à gestão municipal? Da onde que surgiu isso? Desde quando que surgiu? Quais são os motivos? Né? Quais meios que influenciam para que esse ponto de vista ainda seja algo comum perante os manauaras? E o que é possível a gestão municipal fazer para que esse paradigma ali seja quebrado e se torne algo não tão relevante na perspectiva das pessoas, mas que as pessoas elas comecem a ter ou continuem, na verdade, a ter uma percepção positiva perante a gestão. Aqui são algumas das referências principais que eu utilizei, e é isso. Obrigado a todos e obrigado. Boa noite. Ok, obrigado, Ailton, pela sua apresentação. Nós passamos, então, a palavra ao professor Antônio Giovanni para as considerações. Boa noite. Eu diria aos alunos para se aterem ao tempo. Professor, seu microfone, acho que está... Se aterem ao tempo para a gente poder otimizar aqui, né? Eu vou me concentrar só na metodologia. Eu observo dentro da metodologia muita ausência de citação, tá? Pessoal, quando for escrever procedimentos metodológicos, a redação de um procedimento metodológico,
Ele tem que estar embasado em citações, em literatura que você utiliza para compreender de forma analítica, né, lógica, mediante a razão, como você deve proceder, ok? Então, posteriormente, ao reavaliar o seu manuscrito, né, verifique as citações novamente, tá? Eu coloquei algumas observações aqui. Por exemplo, estudo de caso, eu não vejo citação sobre o estudo de caso, para poder revelar a sua compreensão sobre o assunto, né? Tem artigos muito bons na internet sobre estudo de caso, livros sobre estudo de caso. Então, é importante a pessoa se dedicar a ler o que... Né? Afinal de contas, existe uma disciplina chamada metodologia da pesquisa. Você precisa aplicar isso no seu TCC, né? Tem que ficar claro a nível de citações, né? Então, tem o Bartlett Leslie, por exemplo, ele tem um artigo muito bom, estudos de caso comparado, né, do periódico Educação em Realidade. Os livros do Robert Hill, por exemplo, também, falando sobre estudo de casos, planejamento e métodos, né? E caso você adote a pesquisa qualitativa, também o Robert Hill fez um livro chamado Pesquisa Qualitativa, do início ao fim. Então, são literaturas de cabeceira para quem vai fazer um TCC, desde o bacharelado até o doutorado, né? Novamente, você fala sobre os participantes da pesquisa foram selecionados de forma não probabilística, mas não explica o que é não probabilístico, né? Não há uma citação. Não explica o que seria o público-alvo, então está ausente a questão de citação. Eu vejo muita concentração sobre o termo Manaus Code. Eu acredito que o estudo de caso se refere a Manaus Code Rock in Rio 2017. Acho que esse é o estudo de caso, o fenômeno que está sendo estudado. Tá? Normalmente você fala sobre entrevistas com roteiros semi-estruturados, mas não explica o que é uma entrevista com roteiro semi-estruturado. Não esclarece a compreensão sobre análise do discurso, que você adotou aqui, análise do discurso, né? Onde você leu sobre análise do discurso, se envolve algum procedimento, no sentido de você trabalhar a análise do discurso, né? Análise do discurso normalmente tem fonte na literatura francesa, mas evidentemente que a análise do discurso é temática extremamente difundida já no Brasil. Então, artigos e livros sobre o assunto você pode encontrar com maior facilidade e em português, né? E, ao final, eu vejo que você um dos poucos alunos que se deteve a explicar os meios utilizados, por exemplo, para com estas entrevistas, né? Aqui colocando o aplicativo Zoom, né? Isso é importante, a gente relatar como é que as entrevistas foram feitas, né? Mas não diz com clareza aqui o tempo das entrevistas, quantidade de entrevistados e se foi utilizado algum software para executar a transcrição ou se a transcrição foi feita de forma manual, né? Então, teria que também informar esses detalhes. Muito bem, é isso aí, pessoal. Eu devolvo aí ao professor Henrique. Obrigado. Obrigado, professor Antônio Giovanni, pelas considerações. E agora vamos escutar o professor Jorge Enchil Kanda. Por favor, professor, palavra com o senhor. Obrigado, professor Antônio Henrique. Boa noite. Boa noite, professor Antônio Shoa. Boa noite, Ailton e demais presentes nesta sala. Parabéns ao trabalho apresentado. Obrigado. Tenho algumas considerações aqui a fazer rapidamente, né? Principalmente no seu resumo, quando você diz
né, que além de entrevista com profissionais de publicidade que atuaram na campanha e com pessoas que tiveram contato com tal demanda, que você disse como que procedeu. E aí afirma que os resultados apurados e avaliados indicam que a propaganda pública é um meio usado pela gestão pública municipal. Eu fiquei aqui preocupado, porque como você entrevistou somente pessoas envolvidas na campanha ou diretamente, né, de contato com a campanha, é muito provável que eles iriam responder de forma positiva as perguntas feitas na entrevista. Então, afirmar, né, essa afirmação, na verdade, todo o procedimento aí de entrevista me preocupa, porque eu acho que você poderia ter, talvez, diversificado, né, ouvir também outras pessoas que não são da área para saber a opinião a respeito da propaganda utilizada aí pelo governo, né, em relação à campanha. Mas tudo bem, isso já passou, mas é apenas uma observação. Em relação também no seu texto tem algumas partes que necessitam uma complementação, né? Por exemplo, você fala que em 2019 12,5 bilhões de reais foram alocados para realizar propagandas em um intervalo de 9 meses. Mas quem gastou esse montante? Foi o governo federal, o governo estadual, o governo municipal? Você sai da referência, mas a informação fica incompleta. Assim, quando diz que, exemplo como a Copa do Mundo de 2014, serviram para que a administração pública municipal investisse em propagandas públicas. Que administração pública municipal? Porque, nesse momento, ainda não está claro que se trata de Manaus, né? Então, aqui você poderia já, né, direcionar o seu escopo. E aí você diz que o seu objetivo, a sua pesquisa tem como objetivo geral questionar se a propaganda traz benefício para a administração pública municipal. Esse verbo, eu particularmente não concordo muito em ser usado, porque quando você pergunta, faz uma questão sobre se a propaganda traz benefício, você já alcançou seu objetivo geral, já questionou isso. Na verdade, o verbo a ser utilizado deveria ser um outro, né? De modo que realmente abrangesse, de fato, o seu objetivo geral. Tá? Você diz aqui que também o endereço eletrônico oficial da Manaus CUT, né? Que houve busca no site FIBA Manaus, só que você não diz que endereço é esse, poderia colocar numa nota de rodapé. Tá? Eu senti falta também de citação de referência de alguns parágrafos ali, tá? No seu referencial. Na sua página 6, no final da página 6, você diz: os tipos são apresentados no quadro a seguir. Primeiro, é importante você, em vez de dizer a seguir, colocar o número, no quadro 1, quadro 2, quadro 3, né? Só que o quadro a seguir, você intitula como tabela 2, né? Tipo de publicidade. Então, tem uma incoerência aí, ou é quadro ou é tabela. Pelo conteúdo, né, é quadro, realmente, mas o título é tabela. E outra coisa aqui é que começa com o número 2. Por que não tem a tabela 1, por exemplo, ou o quadro 1? Você já inicia com a tabela 2. Provavelmente você deve ter tido uma tabela anterior, excluiu e esqueceu de ordenar as ilustrações que viriam, né? Então, é uma atenção aí também para resolver isso aí. Tá? Os decretos, as legislações também é importante que estejam referenciadas devidamente, tá? Eu particularmente gostei da sua análise de resultados, no entanto, apenas acho que não sei se você teria informação, ou se tivesse, poderia ser acrescentado aqui na análise de resultados, do tipo quantas peças ou vídeo, de quanto tempo foi a duração dessa propaganda, né? Se foram utilizados banners, de qual tamanho, qual era a dimensão do stand montado no Rock in Rio, só para a gente pudesse ter uma ideia da dimensão que foi essa propaganda, se as peças foi em língua portuguesa ou teve em outro idioma, né? Já que o Rock in Rio é um evento internacional, né? Considerando isso.
Aí, nas suas considerações finais, você diz, né, que houve, quer dizer, de maneira geral, esse intuito concentrou na compreensão sobre qual forma a administração pública municipal encontra na propaganda pública o meio de gerar resultado positivo, principalmente com a população, mas também consigo mesma, né? Então, nesse caso, eu acredito que realmente as pessoas da sociedade geral poderiam ter participado da sua pesquisa. Seria interessante saber as opiniões dele. E aí também, quando você diz que os resultados foram positivos, né, sentidos não só pela gestão municipal, mas também pela sociedade, na verdade, a sociedade foi representada ali pelas pessoas que você entrevistou, pessoas da área da publicidade. Então, não necessariamente eles vão representar a sociedade em si, né? Por isso que, no caso, os 4 entrevistados, todos vão afirmar positivamente, vai ter um resultado de 100%. Então, uma amostra não tão representativa nesse sentido, né? No mais, só para atentar aí também para os links que você colocou na referência. Tem alguns links que não estão mais funcionando, então dá uma olhada em cada uma das referências. Parabéns pelo trabalho, e é isso. Obrigado. Eu retorno a palavra ao professor Antônio Henrique. Obrigado, senhor. Obrigado, professor Antônio Giovanni, professor Jorge Canda, pelas considerações. E vamos pedir licença aqui do pessoal para que a gente possa nos reunir e voltar aqui para divulgar a métrica aferida ao artigo do Ailton. Ok? Nós de volta. Vem, seu Ailton. A banca chegou à conclusão que a sua métrica foi aferida em 7,5. Isso está aprovado, parabéns. E deixamos aí 3 minutos para as suas considerações finais. Tá bom. Obrigado, professores. Eu só queria responder ao professor Antônio Giovanni que Manaus Cult não era no nome da peça, Manaus Cult é o nome do órgão, é como ele se refere. Na verdade, a Fundação de Amparo, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, mas quando ele vai ser representado em alguma ação, ele é representado como Manaus Cult. Mas eu quero agradecer a todos, os professores, pelo apoio, pelas orientações. Não foi um trabalho muito fácil, passei por alguns percalços durante esse período. Esse trabalho eu dedico para o meu pai, porque infelizmente ele faleceu em decorrência do Covid nesse projeto. Com certeza ele, se estivesse aqui, ia estar muito feliz, mas foi algo bastante proveitoso. Vou pegar suas orientações e trazer melhorias aí. Infelizmente isso impactou um pouco para eu conseguir mostrar um melhor, mas é isso, vamos em frente. Obrigado. Ok, Ailton. Seja bem-vindo ao clubinho dos administradores. Vamos tocar em frente, vamos ser felizes. Obrigado. Um abraço.